Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a entrada de Marte no signo de Libra. Marte vai entrar no dia 27 de agosto, domingo agora, e vai ficar até o dia 12 de outubro de 2023. E como que esse Marte em Libra vai afetar o destino da humanidade? Por que eu falo isso? Porque nós estamos com o eixo dos nodos no signo de Áries e o nó do sul no signo de Libra. Ou seja, Marte entrando no signo de Libra, ele vai acionar este eixo aí, vai fazer um burburinho aí em relação a esse eixo. É importante a gente entender que o nó do norte, ele está chamando a humanidade para que ela se encontre, passe a se identificar com o seu eu, com o seu self, que também tenha direcionamento, saiba a direção que quer dar na vida, as decisões que precisa tomar, mas fazendo tudo isso com certo equilíbrio entre o eixo de Libra e Áries, ou seja, Libra está ali principalmente para as pessoas, o nó do sul, né? Está ali principalmente para as pessoas que são muito dependentes dos outros, né? Que às vezes perdem um pouco a sua própria identidade, perde um pouco o seu próprio poder de ação, que fica ali na sombra dos outros ou vive diante de uma máscara social. Esse eixo ele está sendo muito acionado para que as pessoas que são assim comecem a se libertar disso e encontrem realmente a sua identidade. Né? Não só a sua identidade, mas que hajam em direção às suas vontades, aquilo que realmente tem conexão com elas. Marte entrando no signo de Libra, ele está entrando justamente no signo oposto aonde ele rege, aonde ele governa. Né? Então ele está entrando no reino do outro. Mas lembrando, Libra complementa o signo de Áries. E Marte entrando em Libra, é claro que ele não se sente tão bem ali, justamente por não ser o reino dele, é o reino oposto, né? Aquele que faz, de certa forma, o oposto que ele faz, mas que traz para um equilíbrio. Marte entrando no signo de Libra, ele vai trazer para a gente muito aprendizado durante esse período até 12 de outubro. Por que muito aprendizado? Porque vai ser agora que a gente vai precisar agir, mas pensando no outro, enxergando o outro. É aquele momento em que a gente vai ter que encarar o espelho da Branca de Neve, o momento que a gente vai ter que olhar para aquele espelho da verdade e falar assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Mas essa beleza não é a beleza física, não é estética. É uma beleza nas ações, nas atitudes, nas decisões, em como está agindo no mundo em relação a si próprio e em relação ao outro. E aí o espelho pode falar o que para a gente? Existe essa pessoa que, por exemplo, ela é mais bela, ela tem mais sucesso nisso. Aí o que a gente faz? Esse espelho está falando a verdade para a gente. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar, né, refletir a respeito e falar, tudo bem, se essa pessoa está mais bela do que eu, ou se ela está tendo mais sucesso do que eu, ou se ela está tendo uma vida relacional mais tranquila do que eu, o que está faltando para que eu alcance essa excelência, para que eu também tenha felicidade, para que eu também fique bem nos meus relacionamentos, para que eu também tenha sucesso, para que eu também traga para a minha vida essa beleza, né? Essa paz, essa harmonia. Como que eu faço isso? Então, Marte entrando no signo de Libra vai acionar muito esse espelho. E o outro é que vai ser o espelho para a gente. Ou seja, Marte entrando ali, o que acontece? Os feedbacks vão começar a ser muito importantes para a gente. Talvez a gente ouça o que a gente não quer ouvir, talvez a gente veja pessoas agindo de forma que a gente não esperava, talvez algumas pessoas soltem as nossas mãos e falem assim, agora se vira sozinho, ou outras pessoas, de repente, se você é uma pessoa muito focada somente em fazer as coisas sozinho ou sozinha, pode ser que alguém pegue a sua mão e fale, agora vamos fazer juntos? Você quer aprender? Eu posso te ensinar, vem comigo. Tem uma tendência também muito forte com a entrada de Marte no signo de Libra, que é justamente as pessoas que são muito individualistas e independentes, talvez precisem da decisão dos outros, ou seja, aquelas pessoas que estão sempre decidindo, que estão sempre guiando a sua vida, muito focado no eu, esquecendo os outros,
talvez com Marte em Libra, comece a sentir uma necessidade de espera, de esperar o outro decidir. Talvez um projeto que de repente precisa de andamento não dependa somente da sua decisão, pode ser que tenham decisões de outras pessoas que precisam chegar para que esse projeto continue caminhando. Então, aquelas pessoas que são muito afoitas, que tomam decisões sozinhas, né, que querem comandar tudo, que querem liderar sempre, talvez tenham uma situação que, caramba, eu não vou conseguir liderar aqui sozinho porque eu estou dependendo dessa ou daquela decisão, daquela pessoa, daquele empresário, daquele parceiro. A gente tem que se preparar, principalmente para as pessoas que são muito assim, né, muito individualistas, tem que se preparar para que comece a entender que nem tudo age do jeito e na hora que você quer, né? Já o oposto disso, as pessoas que são muito dependentes dos outros, né? Que estão sempre cedendo tudo, que ficam sempre nos bastidores, né? Que ficam por trás, indecisas. Essas pessoas com Marte em Libra talvez tenham que aprender a, né, a dominar realmente o seu caminho, a pegar as rédeas da própria vida, né, e a tomar decisões importantes na vida. Aí é o oposto. Aquelas pessoas que estão ali segurando a sua mão, ou que você está apoiando naquelas pessoas, pode ser que elas saiam de cena. E no momento que elas saírem de cena, você vai ter que tomar as rédeas e fazer as coisas por si. Então, esse Marte em Libra vai trazer para você uma necessidade de você encontrar o seu eu, de você se identificar ali também, né? Encontrar a sua fórmula, o seu jeito de ser, né? A sua personalidade, colocar a sua personalidade ali. E isso em qualquer área da vida. De repente você é muito decidido ou decidida no trabalho, mas nos relacionamentos você é extremamente insegura ou inseguro. Aí essa área, né, dos relacionamentos, por exemplo, do relacionamento amoroso, talvez seja ali que você vai ter que colocar a sua personalidade ali, de assumir, né, essa personalidade para si, se identificar dentro dessa relação e tomar decisões e ter que tomar algumas atitudes, dar alguns direcionamentos, porque o Marte entrou em Libra. E é importante dizer que muitos relacionamentos, porque a gente vai ter Marte fazendo quadratura para Plutão, e é importante citar, que eu vou mostrar aí na tela para vocês, que Marte e Vênus vão conversar durante muito tempo em sextil, um aspecto harmonioso entre Marte e Vênus. Vênus lá no signo de Leão, que está retrógrado, Vênus estaria, vai voltar ao seu movimento direto e ainda vai passar pela sua zona de sombra. Então, a gente está ajustando muitas coisas em relação a Vênus também. Mas só que Marte também vai fazer quadratura com Plutão. Nessa quadratura a gente vai sentir entre 4 a 11 de outubro, né, que vai ficar bem forte ali. E o que pode acontecer com todos esses aspectos? E também Marte vai fazer oposição a Quirón. Tudo isso acontecendo, o que a gente pode esperar? Primeiro, obviamente, rompimentos em relacionamentos chegarem ao fim, mas também pode ser que indique um novo começo, um novo direcionamento para as relações. De repente você venha se descobrir uma outra pessoa, uma nova pessoa nas relações, porque Marte vai colocar esse espelho, espelho meu diante de você, e você vai ter que se achar, você vai ter que se encontrar diante das relações e diante do mundo ao seu redor, né? Porque o nó do norte está apontando para Áries e a humanidade está sendo chamada a se encontrar, a se achar realmente, né? Mas com o equilíbrio do eixo Libra-Áries. Então, os relacionamentos podem passar aí por muitas questões, mas talvez é o momento de encontrar um novo caminho, um novo direcionamento, de você mudar as suas atitudes, as suas ações, inclusive mudar os seus valores por Vênus estar retrógrada e passando pela zona de sombra, você encontrar realmente se ajustar nos seus valores. E essas mudanças podem trazer para você um novo perfil, uma nova forma de se colocar numa relação, né, de amar, de se relacionar, de se colocar, de, né, tomar decisões, e a outra pessoa pode até falar, nossa, eu nem estou te reconhecendo mais.
Isso pode acontecer durante esse período, né? É claro que quando a gente muda, geralmente, se aquela pessoa não muda junto com a gente, se o outro não muda junto com a gente, o que a tendência é a relação romper de alguma forma, né? E a pessoa acabar buscando novos caminhos, pessoas que tenham afinidade, principalmente com aqueles valores que ela está redescobrindo dentro dela, né? Então, esses rompimentos podem acontecer e podem ser rompimentos, inclusive, pacíficos. Mas é importante dizer também que tem como ajustar as relações, né? Se você ama muito, se você gosta, se você tem uma história, se você tem um passado com essa pessoa, se você sente que essa pessoa realmente é importante na sua vida, não é necessário simplesmente romper. Existe a possibilidade da gente ajustar essa relação, né? Do outro entender as suas necessidades, de você entender as suas próprias necessidades e você de repente conversar com o outro sobre as ações que essa pessoa tem. Ou seja, um vai ser o espelho para o outro, né? Um vai ser ali aquela pessoa que está falando a verdade, né? Que de alguma forma está mostrando para o outro aquilo que ele não está vendo. Imagina ali, né? A bruxa da Branca de Neve se achando a mais linda e maravilhosa do mundo. Chega na frente do espelho e o espelho fala: não, existe uma pessoa mais bela que você. Ou seja, a gente vai ter que encarar esse espelho que fala para a gente a verdade, que mostra para a gente a verdade. E quando a gente se deparar com o outro e o outro estiver espelhando aquilo que está faltando na gente, é quando a gente tem a possibilidade de fazer belas mudanças na nossa vida e tomar novas decisões, dar novo rumo à nossa vida e também decidir se a gente mantém aquele relacionamento e como que a gente pode melhorar, aprimorar essa relação. Até porque esse período também a gente está com Virgem muito forte, muito acionado, Mercúrio também está retrógrado em Virgem, ou seja, a gente está com bastante necessidade de ajustar e reequilibrar. E Vênus também, né? Vai sair de retrogradação no dia 3 de setembro, mas ela ainda vai passar por uma zona de sombra bem longa aí. Mas é importante lembrar que quando Marte entra em um signo, ele é como um fósforo, né? Ele acende aquela fogueira, ele traz vida, ele dá início, ele dá start àqueles temas. Então, os assuntos de Libra vão receber essa chama, né? Esse fósforo vai acender os assuntos de Libra. Então é muito provável que a gente tenha o início de novas tendências de moda, também de novos cosméticos, de novos tratamentos de beleza e estética. Um outro tema que é importante é terapia de casais, com Marte entrando aí, talvez alguns casais tenham a necessidade de fazer terapia, ou pelo menos, se não fizer terapia, pode ser que os terapeutas encontrem novas fórmulas para poder tratar os casais, de repente tentar harmonizar situações, ou seja, Marte está ali trazendo novidades, né? Ele está ali trazendo novas oportunidades para as pessoas, então a gente pode vir a ter aí alguns assuntos ganhando aí destaque em relação a tratamentos de casais, reconciliação, conflitos de repente entre filhos, assuntos relacionados à justiça. É muito provável que a gente venha isso ganhando muita força. Existe a possibilidade de repente, aparecer um processo novo para você? Existe a possibilidade, de repente, de alguma coisa de Vênus retrógrada ter sido ali descoberto, com Urano ali também abrindo um monte de informação nova e com Mercúrio retrógrado, né? Coisas do passado, de repente, podem ressurgir e aí vem alguém falar, agora eu vou abrir um processo. Ou alguém, ou você mesmo, né? Você mesmo pode, de repente, ver uma situação e com Marte em Libra, você simplesmente falar assim, é agora que eu vou correr atrás da justiça, né, dos meus direitos. Então, os assuntos relacionados à justiça, advogados podem ganhar aí, né, muitos clientes durante esse período de Marte em Libra. Então, a gente pode ter novidade nesse sentido também, tanto tratamentos como processos, assim como novidades no mundo da estética, da moda. E Libra também fala de acordos, né, de parcerias. Então, novos acordos, novas parcerias, novos negócios podem aparecer. E também novos tratados diplomáticos, tá? E a gente pode ver o mundo ficando um pouquinho mais
diplomático, de repente tendo outras pessoas, terceiros ali, né, pessoas que estão ali mediando uma situação, que estão tentando trazer um reconciliamento para as situações. Então, talvez a gente veja uma ação muito mais diplomática no mundo, mas também nas nossas vidas. De repente, se você está tendo um embate direto com alguém, pode ser que chegue uma terceira pessoa que entre ali para tentar harmonizar ou ser o mediador ali, né, para falar pela outra pessoa e tentar entrar em acordos. Um outro ponto interessante é que acordos de paz podem surgir, por que não? A gente pode acreditar nisso, né? Acordos de paz, botar um fim a um conflito. Quando Marte fizer quadratura a Plutão, pode ser justamente aí que as coisas cheguem ao fim. Se está tendo algum conflito, pode ser que ali a gente encontre um termo de paz, né, ou colocar fim a esse conflito. Mas também existe a possibilidade, né, obviamente depende da idade astral, né, do nível de consciência das pessoas, né, da humanidade, pode ser que Marte em quadratura com Plutão seja um motivo de um início de novos conflitos, né? Então a gente pode ver aí, dependendo de como são essas pessoas que podem entrar em conflito, como que elas vão agir. O importante é a gente entender que esse é um momento que Marte, ele é o que carrega a bandeira da paz no signo de Libra, né? Ele quer a paz, ele quer a harmonia, ele quer o equilíbrio, ele vai em busca, ele luta, é o soldado da paz. É o soldado da paz está buscando esse equilíbrio, essa pacificação entre as partes. O interessante é a gente tentar vibrar aí, né? Então, se você perceber que, de repente, tem alguém buscando conflito, use esse Marte para, de repente, encontrar uma pessoa que possa mediar essa situação, né? E você não ter que encarar aquela situação e se desgastar ou, de repente, se tornar agressivo ou agressiva, porque aquela pessoa está incomodando. Pegue uma terceira pessoa, um advogado ou alguém que possa intermediar aí essa conversa, as negociações, para que consiga encontrar a paz, a harmonia, porque essa é a intenção de Marte em Libra. E um outro ponto é que algumas empresas ou negócios, se você tem uma empresa e essa empresa é muito dependente de outras empresas ou de parcerias ou de qualquer coisa assim, por exemplo, para a sua empresa ter movimento, você depende, de repente, de banco ou de algum, né, empréstimo ser liberado. Pode ser que com Marte em Libra, a sua empresa ela se torne mais independente, você consiga soltar essas amarras aí. Porém, empresas que são muito independentes podem, de repente, passar a depender de outras empresas, ou de outras pessoas, ou de outros acordos ali, né? Então, as empresas aí, os negócios, é importante a gente entender que o signo de Libra tem muita relação com isso, principalmente com parcerias. Então, pode ser que haja movimento, que de repente uma coisa que você está muito dependente, você pode se tornar independente e é importante você estar preparado para poder andar com as próprias pernas. Então, estude, aprenda, tenta aprender e colher todas as informações que você viu ali no passado, das empresas te ajudando, das suas parcerias te ajudando, para que quando você caminhe com as próprias pernas, você saiba direito como caminhar, né? Da mesma forma, algumas empresas podem também passar a depender de outras, ou de parcerias, ou de um dinheiro que precisa sair, né? De repente quer fazer esse negócio crescer, mas não consegue crescer sozinho, então agora é hora de ser tão independente e passar a ser mais dependente dos outros, né? Ou seja, ter mais parcerias, fazer mais acordos. E é claro que quando a gente tem muitas parcerias, muitos acordos, né, a gente não caminha com as nossas próprias pernas, tomando as decisões como a gente quer, né, o nosso bel prazer. Na verdade, a gente tem que consultar, né, esses sócios, essas pessoas, esses parceiros que estão ali, para poder tomar um passo adiante. Então, empresas que eram muito, que de repente ainda são muito independentes, pode ser que para crescer tenham que fazer novos acordos e tenham que se adaptar, né, à nova realidade. Então, isso se reflete, obviamente, nos nossos relacionamentos, mas também se reflete na nossa vida, no nosso trabalho, né, nos nossos negócios, principalmente hoje em dia, né, que tem muita gente aí trabalhando pela internet,
Então, se preparem para essas mudanças que podem acontecer. Mas o importante é a gente entender o que esse Marte, né, está pedindo para a humanidade. Por quê? O nó do norte está lá no signo de Áries. Esse Marte ele está pedindo para que a gente se encontre, para que a gente tome decisões equilibradas, justas, corretas, belas, mas que a gente decida, que a gente se conheça, que a gente entenda as mudanças que a gente precisa fazer nas nossas atitudes, de repente de harmonizar, de encontrar o equilíbrio entre o eu e o outro. E para quem é muito dependente, para quem não consegue caminhar com as próprias pernas, para aquele que não consegue ter o controle da própria vida, guiar, né, a sua própria vida, ter as rédeas da sua vida nas suas mãos, para você que está assim, esse Marte aí está falando para você, está te ensinando a encontrar realmente o seu lugar no mundo, a entender quem você realmente é, como que você tem o poder de comandar a sua vida. Então ele vai te ensinar, ele vai te mostrar, ele vai pedir para que você comece a se desatar, né, dos laços que te colocam ali tão passivo ou passiva diante do outro, diante de uma situação, diante de uma empresa, de um negócio, seja como for. Então é um momento realmente para você aprender muito através do outro, desse espelho que vai estar diante de você, que esse espelho vai estar te mostrando, né? Essa é a verdade, você tem esse potencial, você pode descobrir a sua fórmula própria de agir, de decidir e de fazer as coisas na sua vida. É importante fazer com os outros, mas não perca a sua identidade, não perca o seu eu, né, nessa jornada com o outro, nos relacionamentos, né, nos negócios. Seja você, seja autêntico, seja verdadeiro com você mesmo e procure tirar as máscaras sociais. É um outro ponto que o Nó do Norte em Áries está pedindo para a humanidade: tirem as máscaras sociais, essas máscaras que, né, só ficam ali para enfeitar. Não, seja autêntico, seja verdadeiro, mostre a verdade, seja você mesmo, que as coisas podem ficar muito melhores. Quando a gente se encontra, a gente não se perde mais no caminho. Quando a gente depende dos outros, se aquele outro sai, a gente em 2 minutos está perdidinho no caminho. A gente não sabe nem a direção para onde ir. E lembre-se, né, a gente inicia essa jornada sozinho e a gente termina essa jornada sozinho. Então, procure se encontrar, procure achar esse seu eu, que ele é tão importante para as decisões e para as direções que você quer dar na sua vida, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre a entrada de Marte no signo de Libra. Lembrando que, conforme for passando aí os períodos no céu da semana, vão aparecer todos os aspectos. Eu vou falar, vou entrar mais a fundo quando esses aspectos importantes estiverem mais próximos. Mas que a gente aproveite ao máximo, lembrando que Marte, quando for sair do signo de Libra, a gente já vai estar na temporada de eclipses. Uhum. Então, com Marte fazendo quadratura ali a Plutão, simboliza que a gente está em um momento de muita transformação também. Esse Marte está nos preparando, né? Está dando para a gente todas as lições para que quando vem o eclipse ali, a gente esteja bem preparado, tá bom? Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo também, que ele é muito importante. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. Lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.